bom dia a todos. Nós estamos aqui no segundo dia do SBE e Elas. A SBE preparou com carinho essa integração junto com as associações das mulheres com endometriose para levar informação de qualidade para o Brasil. E hoje é o nosso segundo dia, nós vamos começar agora. Espero que vocês todas venham com a gente, entrem aí no link do YouTube, que nós vamos começar o nosso segundo dia. Eu queria chamar, então, todas as sedes, para depois a gente passar para a primeira mesa. Nós temos, então, a integração com 7 cidades. Baixada Santista, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Aparecida de Goiânia e São Paulo. Então, bom dia a todos. É uma honra, um prazer e uma alegria poder compartilhar informação com o Brasil. E para a gente começar, eu vou chamar o Dr. Sérgio Podgaek. O professor Sérgio Podgaek é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, vice-diretor do Hospital Albert Einstein e é vice-presidente da SBE. Sérgio, por favor. Bom dia, tudo bem? Obrigada. Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite, pela apresentação. É uma honra estar aqui com vocês, com todas as sedes que estão conosco aqui, nesse evento tão importante para a conscientização da endometriose no nosso país. E a gente vai começar hoje, agora, uma mesa que a gente tem a impressão que vai ser bastante interessante, que vai contar com a presença de todos os ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Endometriose, para que façam um debate, para que conversem sobre a história da sociedade e a evolução da impressão deles ao longo desses anos aqui no nosso país. Então, eu quero convidar para participar da mesa. A gente já está com o professor Rui Ferriani, que é professor titular da Faculdade do Departamento de Ginecologia, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele está online com a gente. Bom dia, Rui. Ele está lá em Ribeirão. Bom dia a todos. Rui foi presidente da SBE. Vou convidar o professor Maurício Abrão, professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, presidente da AGL, dentre tantas outras qualificações do currículo do professor Maurício conosco, o primeiro presidente da SBE. Chamar o professor Carlos Alberto Peta, que é professor livre-docente pela Unicamp, pela Faculdade de Medicina da Unicamp, Departamento de Ginecologia também. Prazer estar aqui com o Peta. E o professor Eduardo Schor, professor associado da Escola Paulista de Medicina, também livre-docente, como o Maurício, o Peta, todos com currículos admiráveis dentro da endometriose. Então, a gente combinou aqui, a gente vai sentar, vamos pedir para o professor Rui Ferriani começar a apresentação dele. O Rui trouxe alguns slides, né, Rui, para mostrar um pouquinho da história da SBE, e aí a gente segue aqui com o nosso debate, tá bom? Tenho certeza que todos vão aproveitar. Fica à vontade, Rui. Ok, vocês estão vendo a projeção? Agora sim. Ok. Bom, mais uma vez, bom dia a todos os meus colegas aí. É um prazer esse grupinho que está aqui, além de outros colegas, né, sempre colocaram em foco o problema endometriose, né? E a endometriose é uma doença com algumas características que fizeram com que se criasse uma sociedade, tanto mundial como brasileira. É difícil vocês terem sociedade de uma única doença. A gente tem várias sociedades médicas. Mas por que isso? Porque a endometriose é realmente problemática, né? Problemática porque se trata de uma doença crônica. E ao criar a sociedade, Maurício estava logo junto com o Maurício, o Pedro, o Sérgio, Betinha, nós todos estamos aí, o Shore, esse grupo todo preocupado com essa doença. Os desafios eram muito grandes, porque a par dela ter a questão da dor, da infertilidade, as invasões de tecidos, é uma doença que causa muitas vezes perda de qualidade de vida das mulheres.
E esse foi o foco que a gente quis, e a SBE vem fazendo muito bem esse papel, de conscientizar sobre a doença. Eu acho que esse é o primeiro caminho para identificar o que falta para o atendimento correto das mulheres com endometriose. E vejam, ela é muito frequente, né? Aqui só alguns números, 6 a 10% da população feminina global tem endometriose. 50% das pacientes com infertilidade e dor pélvica possuem endometriose, assim como mulheres inférteis têm mais endometriose. Enfim, é muito frequente, principalmente no grupo de mulheres com infertilidade. E ela acomete, muitas vezes, a mulher logo na sua vida reprodutiva precoce. Então, pega 64% das mulheres, a consulta já acontece antes dos 30 anos. E quais os grandes problemas? A gente sabe que há um retardo de diagnóstico, demora-se para diagnosticar. E parte por falta de conhecimento, tanto da paciente como dos médicos em geral. A paciente chega primeiro nos médicos gerais, nos não especializados. E aí que foi um dos cuidados da SBI e tem sido esse cuidado, de conscientizar os médicos a pensar sempre em endometriose com queixas muito vagas, e a gente tem alguns estudos mostrando que as mulheres já passaram, antes de fazer o diagnóstico, por 5 ou 6 médicos e ninguém tinha falado sobre endometriose. Então, essa conscientização da equipe médica geral sempre foi um foco importante. E o outro ponto é que o diagnóstico requer uma certa, além dessa percepção clínica, uma certa sofisticação de métodos diagnósticos. E aí que se esbarra, principalmente na questão de acesso da endometriose, tanto do diagnóstico como do tratamento. Acesso público e também acesso privado. Vejam, o tempo de início de sintomas, quando se diagnostica, até 7 anos, existe uma falha de reconhecimento dos sintomas, porque eles são inespecíficos e muitas vezes se superpõem a outras doenças. Repercussões disso, acho que todas as mulheres sabem muito bem, isso está bem documentado na literatura médica, que existe uma diminuição de scores de qualidade, com absenteísmo, né, falta de trabalho. Isso é um problema social, é um problema de saúde pública. Essa sempre foi a mensagem que nós quisemos passar aos governantes, de que a endometriose é um problema de saúde pública, porque ela causa uma falta ao trabalho, ela causa uma perda da qualidade de vida da mulher. E na avaliação médica existem encaminhamentos errados, existem erros diagnósticos e muitas vezes, então, no médico geral, a falta de conhecimento e até a empatia, né, com as mulheres que têm endometriose. E vejam esses dados aí, mulheres que recebem o diagnóstico de endometriose, se elas são sintomáticas, isso dá uma mudança de sentimento nelas, porque mudança por alívio, por legitimação, porque ela estava sempre queixando e ninguém valorizava a queixa. Aí foi encontrado alguma coisa. Então é uma validação daquela persistência que às vezes se falava, olha, isso não é nada, isso sara quando casar, esse tipo de afirmação que não é uma afirmação que é útil para a mulher. Nas que não tinham sintomas, quando são diagnosticadas, os sentimentos são de choque, descrédito, a incerteza, e passa a ter um receio de futuro. E é esse o grande papel. Quando se tem uma sociedade focada nessa doença, ela está sempre preocupada em difundir o conhecimento exatamente para melhorar as incertezas que tanto os médicos gerais como as mulheres têm em relação à doença. Porque, no final das contas, como é uma doença crônica, nós, na maioria das vezes, não acabamos com a doença. Nós tratamos os sintomas dessa doença, que são principalmente dor e infertilidade. E, para isso, quais as características? Porque a recorrência, independente do tratamento, é muito grande, a necessidade de tratamento em longo prazo é muito grande, e o que a gente tem que manusear são os efeitos colaterais e tolerabilidade. Então, a ideia de desenvolver tratamentos que sejam aceitáveis, por quê? Porque a mulher muitas vezes vai ter que conviver muitos anos com esse tipo de tratamento
e ela precisa ter o menor número de efeitos colaterais. Do ponto de vista de saúde pública, nós chegamos a fizemos moções junto a deputados, fomos ao Senado, onde fizemos uma apresentação desse tipo de conscientização, e no grupo que nós fomos ao Senado foi exatamente no grupo daquele que cuida de doenças crônicas não transmissíveis, como lúpus, como outras doenças que muitas vezes recebem muito mais apoio do governo do que a própria endometriose. E a ideia é que nós precisamos ter mais acesso a diagnóstico, a centros especializados para tratar e acesso para a reprodução assistida, visto que boa parte das mulheres com endometriose podem precisar de reprodução assistida. E isso, hoje, nós também temos ampliado essa luta, porque a preservação de fertilidade é uma necessidade. Muitas mulheres vão operar, têm chance de perder a reserva do seu ovário, e a gente sabe que quanto mais cedo a mulher congelar óvulos e antes de operar, ela vai ter um futuro reprodutivo melhor. Então, em resumo, finalizando aqui, Sérgio, eu acho que a importância que muitas vezes nós fomos, né, Maurício, assim, mas vocês vão criar uma sociedade para uma doença, mas é porque nós vimos exatamente esse espaço de conscientização, tanto do poder público, dos planos de saúde, dos médicos gerais e da população afetada, no sentido de que as mulheres têm uma doença crônica, elas podem ter qualidade de vida, desde que bem esclarecidas e que os tratamentos sejam adequados. Eu agradeço, por enquanto estou aqui à disposição para a gente participar aí de uma conversa. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Rui. Acho que é importante, né, contextualizar realmente nesse início, essa conversa que a gente vai ter. E aí eu vou passar a palavra aqui para os nossos também ex-presidentes. Acho que vamos começar com o Maurício. Foi o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose. Eu não lembro exatamente o ano, acho que foi 2007 que a gente começou, né? Mas talvez já algum tempo antes, essas conversas entre todos tinham um núcleo, né, inicialmente, de estudo em endometriose, NEP, né? Acho que foi o embrião da SBE, e já participávamos todos. Então, Maurício, conta um pouquinho dessa história, que acho que é importante para todo mundo saber. Obrigado, Sérgio. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. A história foi bem interessante, porque por volta de 2005, 2006, nós criamos aquele grupo, aquele núcleo de estudos de endometriose para dar um pouco mais de consistência e representatividade a tudo que se falava sobre a doença, e o Brasil estava começando a aparecer mundialmente falando. Só que o que a gente queria muito fazer é dar uma roupagem, uma cara mais dentro do que a gente estava fazendo, né? de pesquisas nas diversas universidades do Brasil, de olhar para a doença, mas com muito raciocínio em termos de evidência, né, científica, e não de achismo, né, simplesmente. E foi aí que a gente reuniu, né, um grupo de colegas que tinham um pensamento muito parecido, né, de diversas instituições muito fortes do país, e criamos, né, essa ideia de fazer essa sociedade, né, que, apesar de ser uma sociedade focada em uma doença, né, depois a gente expandiu o conceito para outras doenças, quer dizer, endometriose e ginecologia minimamente invasiva, porque tem uma conexão com várias outras questões ligadas ou não à endometriose, mas de cunho muito importante para a mulher. E foi aí que a coisa começou a andar. A gente teve o Congresso Mundial de Endometriose aqui no Brasil, né, que foi um dos congressos de maior sucesso da Sociedade Mundial de Endometriose, né, e, enfim, essa é um pedacinho da história.
né? E aí o Peta, né, na época, ele começou conosco como vice-presidente, né? E aí ele vai contar a continuidade da história. Só queria, antes do Pedro falar, dar um bom dia para todos que devem estar chegando agora nas outras sedes, para dizer que é um prazer, né, estar com todos os ex-presidentes da SBE aqui, e quem tiver perguntas, quem quiser fazer alguns comentários, pode ir mandando aqui, que o professor Paulo está ali no chat olhando, ele vai mandando aqui para a gente, tá bom? Então, Peta, segue aí na história. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. A gente acaba, na verdade, refletindo todos os caminhos que a Sociedade Brasileira de Endometriose tomou para chegarmos até aqui. Eu acho que uma coisa importante que o Maurício falou, a gente começou muito com uma coisa científica, né? Tentando fazer estudos científicos juntos, estudos clínicos juntos, e rapidamente eu acho que todos, como sociedade, nós percebemos a necessidade de que as mulheres estivessem engajadas na luta. Então, só a classe médica tentando ir para um lado científico, né, tentando ir para um lado até político, mas a gente era muito fraco sem que tivesse realmente o apoio das mulheres, né? E aí, acho que desde o começo, eu lembro da gente fazendo, já no primeiro ano, passeata lá no Ibirapuera, né, barraquinha com orientação, com panfleto, e eu acho que isso mudou bastante. Hoje, o Brasil é um dos países que lidera esse nível de conhecimento em endometriose, né, por parte da população mesmo. Eu acho que as campanhas da sociedade, com sensibilizar revistas, jornais, TVs, ajudou muito nessa conscientização. É lógico que essa é uma luta que só começa, né, porque ainda o que vocês viram, o apoio governamental em termos de diagnósticos, tratamentos, de gerar recurso para quem quer preservar a fertilidade, ainda é muito escasso, né? Quando tem. Então, essa é uma luta contínua, né, que a gente vê e fica muito orgulhoso em que o Chor continuou, a Betinha agora, num esforço muito grande. Vocês veem um evento transmitido para o país inteiro, né, e é um evento basicamente de conscientização, um evento de chamar a atenção que a doença é real, ela existe, que ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida das mulheres. Então, acho que essa é a luta que a gente começou lá atrás, né, Maurício? E a gente, eu acho que é muito grato por estarmos aqui hoje, né? E ainda trabalhando num grupo muito grande, um grupo muito unido, em prol da saúde e do bem-estar de quem tem endometriose. Bem, muito bom. E aí, o último presidente antes da Betinha, né, da nossa professora Elizabeth, foi o Eduardo Chor. Então, teve uma experiência mais recente, passou apuro aí na pandemia, né, dentro da sociedade. Então, acho que podia fazer um comentário aí da impressão dele nesses 3 anos de presidência. Não, bom dia a todos, bom dia, Rui. O Rui contextualizou aqui os grandes problemas da endometriose: diagnóstico, tratamento, laparoscopia, infertilidade e assim por diante. Eu acho que quando foi criada a sociedade, há um pouquinho mais de 10 anos atrás, o intuito era tentar preencher esses buracos que tem na doença. E a gente tentou começar, e eu procurei levar à frente, o primeiro problema, que é o diagnóstico. E eu sempre comento com os pacientes, comento com todo mundo, que o problema do diagnóstico está dos dois lados da mesa. É um problema dos colegas ginecologistas e é um problema, não um problema, mas
tem as mulheres envolvidas. Então, o foco da sociedade foi levar informação, ferramentas para os dois lados, tanto os médicos quanto as mulheres, irem atrás da doença, pensarem na doença. Hoje a gente está fazendo uma parte da mesa, mas na sociedade a gente fez diversos eventos, cursos e assim por diante, tentando levar informação para os colegas sobre a doença. Eu acho que grande parte dos objetivos foram cumpridos. Tem muita coisa para fazer pela frente ainda, obviamente, o trabalho não está encerrado, a Betinha vai dar seguimento a tudo que foi solidificado esses anos como sociedade. Mas muita informação, eu acredito que, atualmente, a endometriose é muito mais conhecida, divulgada do que era há 10 anos atrás. A sociedade tem um pedacinho dessa torre construída da endometriose. Levando informação, fazendo eventos, como o Peta falou, barraquinha no Ibirapuera, passeata na Paulista, ou seja, levando o conhecimento da doença. Eu acho que pouca gente hoje não sabe o que é endometriose, não sabe a importância de uma cólica menstrual importante, e é isso que a gente fez, ou procurou fazer até agora, e é um dos preceitos básicos que a gente conversou lá 10 anos atrás, que é muito difícil trilhar esse caminho. Fomos procurando ajuda, obviamente essas coisas precisam de ajuda, e agora, eu acho que já na época do mandato do Peta, do Maurício, a gente tentou chegar em políticas governamentais. Isso é muito mais difícil, a gente está caminhando, eu acho que a Betinha vai ter essa missão agora, de ir atrás de apoio governamental, de divulgar a doença em centros de referência primário, secundário e assim por diante. Porque os centros terciários estão extremamente congestionados. Aí vem o outro aspecto. A gente levou a capacidade diagnóstica para médico, a gente levou capacidade diagnóstica ou suspeita diagnóstica para os pacientes, o que gerou um número muito grande de mulheres com a doença. E aí são poucos os centros habilitados a cuidar, acolher as pacientes em nível terciário. Então, agora tem uma outra função que a gente vem cumprindo devagarzinho, que é instrumentalizar o país inteiro a acolher essas pacientes de uma forma adequada. Então, acho que todos nós fizemos até agora foi mais ou menos isso. Acho que a gente criou uma pedra importante na sociedade, no entendimento da doença, e agora o Sérgio e a Betinha vão tocar isso para frente. Eu acho que esse é o principal ponto sobre a endometriose e a sociedade. É isso aí, né? Muito desafio. No final desse nosso bate-papo, a gente vai chamar a professora Elizabeth para dar a impressão dela, né, para o futuro, em relação ao que precisa ser feito. Eu acho que agora a gente poderia abrir para perguntas das sedes, né, onde está sendo transmitido. A gente pode seguir uma ordem aqui, primeiro em Aparecida de Goiânia, com o Frederico, o Jean-Pierre. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação a fazer, querem colocar alguma coisa? Fred, Jean? Oi, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Peta, Maurício, Chó. Bom dia a todos. Bom, nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia, eu, Jean e a Sheila, que é a coordenadora local. Não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta sobre, enfim, a sociedade da endometriose e a evolução de tudo que a sociedade tem feito aí em relação a essa doença. Ou se alguém quer comentar alguma coisa, você quer falar, Sheila? Bom dia a todos. Eu queria saber quais são as ações e os projetos da SBE hoje para as portadoras da endometriose. Betinha quer responder essa? Ela quer saber, acho que a partir de agora, né, quais são os projetos, as ações que a gente está programando. Aproveita para subir aqui com a gente, ser a representante feminina
dos presidentes, ex-presidentes. Professora Elizabeth, professora da Santa Casa, né? Todos, acho que quem ainda não a viu, atual presidente da SBE. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Ô, Sheila, não vale não. A pergunta era para eles, tá? Era para o passado, não é do futuro, não, mas eu já vou responder. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo no chat do YouTube. Vamos aproveitar para fazer as perguntas. Ô, Sheila, eu vou assim, dar um passeio para a gente entender um pouquinho. Eu acho que a gente vem de uma escola, né? Não tem como a gente falar de presente e futuro sem falar do passado. Então, os nossos ex-presidentes, fundadores e todas as outras instâncias que estiveram dentro da SBE, das diretorias, fizeram o passo de ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar a andar, porque é assim que a gente funciona, né? Eu mesmo aprendi muito com eles. Então, eu penso que nós estamos num caminho, né? Numa caminhada. E a nossa caminhada, eu não posso hoje chegar e falar, é fácil, vou montar um evento aqui, como eu disse ontem, né? No começo, eles começaram com a parte científica, né? E hoje nós temos aí a parte científica já estruturada. E aqui nós estamos começando unindo a parte científica com as associações, né, com a qual você representa. Então, eu penso que o objetivo da SBE para estes próximos 3 anos é solidificar esta parte científica que a gente trouxe, que nós ganhamos de herança dos ex-presidentes, né? A gente tem obrigação de solidificar isso e tentar, eu não falo melhorar, mas tentar modificar, porque o mundo evoluiu, né? Tentar agregar e também colocar aí a SBE nos patamares do Brasil, como nós estamos fazendo com esse evento, né? Esse evento é o primeiro de uma série, eu tenho certeza, né? Hoje nós estamos em 7 sedes, fazendo um experimento, né? Pode ser que o ano que vem nós estaremos em 14, né? Sem estar presencial, apenas no YouTube, ou estando nos 2 em 14 sedes. Eu acho que o caminhar da SBE fala muito disso, né? Nós vamos unir essas associações, a associação científica com a associação das mulheres, vamos fazer eventos científicos também, unindo as novas formas da cirurgia minimamente invasiva, porque a SBE é uma associação também de cirurgia minimamente invasiva. Então, o nosso propósito é também ter eventos que falem não só da laparoscopia, como da histeroscopia, mas também da cirurgia robótica, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque ela existe e nós não podemos negar um fato que está aí aos nossos olhos. Então, é um escopo também da SBE. E a SBE também se modernizou. Na gestão passada, a gente teve o Clube da Endometriose, que era basicamente para quem estava em São Paulo. Esse ano, nós teremos o Clube da Endometriose com videocasts. Então, nós iremos a um estúdio, faremos os videocasts para o Brasil. Então, eu acho que o nosso principal foco é esse. A SBE é a Associação Brasileira de Endometriose. E nós pretendemos honrar com este nome e este sobrenome. Então, eu penso que é isso. Não sei se eu respondi. Ótimo, Betinha, super. Acho que era essa impressão que acho que foi para isso que foi feita a pergunta, né? Vamos seguir, então, para a próxima sede, em Manaus, com o Ricardo Quintário, está lá com a gente. Ricardo, tem alguma pergunta, alguma observação aí para cá? Bom dia, eu queria, antes de mais nada, parabenizar esse grupo que fez a SBE tão forte como hoje, o professor Maurício, o professor Pedro, o professor Rui, o Xó e agora a Betinha, transformar essa sociedade no que ela é hoje. A gente deve muito a vocês, nosso muito obrigado. Nós temos uma pergunta assim, que a Estefânia vai fazer uma pergunta para vocês. Bom dia, meu nome é Estefânia, sou portadora de endometriose e adenomiose. A pergunta é se hoje tem algum projeto dentro da CBE, da CBE que pode monitorar a qualificação dos médicos
em relação a fazer cirurgias e ao tratamento de endometriose? Boa pergunta. Querem responder? Bom, nós tentamos isso várias vezes, né? De você emitir uma certificação. É uma coisa muito complicada, porque você tem outras instituições já que fazem isso, como a própria Febrasgo, né? Que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia. E que, no fundo, um pouco disso acabou ficando para trás, porque todo mundo estava junto nas instituições, né? Então, acabou-se tendo esse título, existe essa certificação, ela só é dada pela Febrasgo, que hoje o Sérgio está na diretoria, o Paulo foi responsável pelo comitê que certificava durante muito tempo, né? E ainda é. E isso foi também feito em conjunto com a Sociedade Brasileira de Endometriose. Então, o fato de que vários dos que estão aqui circulam nas sociedades maiores também, permitiu que a gente pudesse fazer algo que é o que você está propondo, que é o que a gente queria muito, numa sociedade maior ainda, e com isso ampliar esse monitorização e a capacitação desses médicos. Sérgio, posso só um... Quem? Ah, o Rui. Rui. Tá. Não, essa pergunta ela é muito importante, realmente. Eu acho que esse é um caminho, porque realmente quem confere, a partir do momento do ato médico, qualquer médico pode fazer um ato médico, mas hoje a Febrasgo e a ANB estão preocupados realmente com as especialidades. Então, a Febrasgo concede o título de endoscopia ginecológica, concede o título de reprodução. Mas esse aspecto que a Betinha colocou aí, por exemplo, da cirurgia minimamente invasiva, eu acho que as entidades de pacientes, a exemplo de outras doenças, e desde o começo, né, o Maurício, o Pedro, a gente vem se unindo a entidades, porque a força política da sociedade ela é muito maior, a sociedade como um todo, do que, às vezes, propriamente da sociedade médica. Então, é muito importante que as mulheres estejam unidas, nos ajudando a fazer pressões. Vocês vejam, por exemplo, que existem planos de saúde que não permitem, não pagam laparoscopia por procedimentos que poderiam ser feitos por laparoscopia e pagam apenas cirurgia a céu aberto, a laparotomia, né, que a gente chama. Isso não é um bom serviço para o paciente, entende? Por quê? E a partir do momento que a gente conseguir força para, junto à Agência Nacional de Saúde, para forçar a barra, que esse é um método moderno que vai beneficiar pacientes. Então, nós precisamos realmente de um coletivo nesse lobby. O lobby político, ele é inevitável. Outras doenças progrediram em credenciamento, em reconhecimento de exames diagnósticos às custas de lobbies. Nós precisamos de deputados, senadores, que obviamente abracem essa causa, e por isso que vários aqui do Brasil que podem ter acesso, a gente precisa unir esforços, exatamente para ter o profissional qualificado, mas ter os convênios, o acesso público e privado a essas técnicas mais modernas. Bom, muito bom, Maurício. Eu acho que tem 3 aspectos para a gente abordar nisso que foi falado, e o primeiro deles é o momento que a gente vive, né? Que é o momento que a sociedade está fazendo um papel super importante de trazer, né, uma real, eu não diria autoridade, mas para romper um pouco o que está sendo feito de alguns grupos, né, sem tanto conhecimento, sem tanto expertise, né, se dando o direito de dizer uma autoridade que nem sempre é o que acaba acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto importante. E aí que a sociedade exerce um papel
super importante dentro desse aspecto histórico, enfim. A segunda questão é a questão da pergunta em si que foi feita, né? Quer dizer, da certificação. Eu acho que a gente tem que lidar com essa pergunta sob dois ângulos. Um lado da certificação, outro lado da capacitação. A certificação, que nem o Peta falou, o Rui falou, não é tão simples assim, né? A gente certificar. Isso é um movimento que a gente está enfrentando muito forte, não só aqui. Tem uma sociedade americana de cirurgia que é bem importante e que ela está tentando fazer esse movimento de certificação. E que está tentando, enfim, a gente está tentando unir esforços, mundialmente falando, para tentar ajudar, né, essa sociedade nesse sentido. Mas a gente tem alguns entraves, né, jurídicos, coisa e tal, que acabam levando, né, isso mais para a chamada capacitação. E o que é a capacitação? É treinamento. É a gente fazer movimentos, né, os experts no assunto, né, tanto em universidades, em hospitais fortes para isso, de treinar profissionais do SUS para que sejam capacitados para isso. É um movimento que a gente tem feito, né, na Beneficência Portuguesa, é um movimento que outras instituições têm feito também, que eu acho que isso é uma coisa super relevante. Agora, a terceira e última coisa é uma questão histórica, que eu acho que é isso que o Rui bem falou, que é o papel das pacientes nesse contexto. Eu vou contar uma breve história para vocês, que começou em 2013. Em 2013, eu ainda presidente da sociedade, da SBE, eu fui chamado em Brasília. O Ministério da Saúde nos chamou, na época, era o primeiro, acho que era um dos governos do Lula, porque as próprias pacientes, através de mídias sociais, estavam bombardeando o governo atrás de soluções para ter, né, exatamente isso que vocês estão falando, quer dizer, para a gente ter centros de excelência para tratar a endometriose no serviço público. Eu sentei com o Ministério, a gente sugeriu ações diferentes, para a gente trabalhar com agentes de saúde, para a gente treinar radiologistas, ultrassonografistas por diagnóstico e para a gente criar centros de excelência. Nada aconteceu após isso, muito pouco aconteceu. Depois, o governo seguinte, né, nos chamaram de novo para o mesmo movimento, né, e acabou não acontecendo. E em 2020, nesse último governo, da mesma forma, a gente sentou, na época o ministro era o Mandetta, sentamos à mesa em Brasília com eles para discutirmos essas possibilidades e, na verdade, existia uma grande limitação. Então, tudo para falar para vocês. Primeiro, que o papel das pacientes é fundamental até para disseminar, né, perante as entidades governamentais essa necessidade, né, de que o governo olhe para a saúde da mulher, que olhe para a endometriose em particular, e também, obviamente, né, para que a gente possa estimular parcerias público-privadas, porque nem sempre o governo vai responder na velocidade que a gente quer, com essas iniciativas de parcerias público-privadas para a gente poder, né, levar mais e mais profissionais capacitados para tratarem dessa doença que compromete mais de 8 milhões de mulheres brasileiras. A gente tem só mais 8 minutos para... Vamos, por favor. Um minuto só. É só para dar tempo de rodar todas as sedes. É rapidíssimo. Dentro do que falaram aqui de certificação e capacitação, a certificação já foi pontuada aqui pelo Maurício e pelo Peta, que tem diversos trâmites jurídicos, administrativos, burocráticos para poder fazer isso. O que a gente pode fazer hoje? Capacitação.
todos aqui estão atrás de capacitação ou de capacitar profissionais país afora a serem aptos a identificar primeiro a endometriose. Nem todo mundo precisa tratar, mas precisa identificar. Identificando, sabe encaminhar para um centro terceirizado terciário de endometriose. Então, eu acho que a capacitação é muito mais importante. A certificação, por enquanto, quem dá são vocês, mulheres. Ou seja, já são capazes de identificar por diversas ferramentas quem tem a certificação para tratar endometriose ou não. Então, ainda é uma certificação não oficial, mas que já acontece por aí. Eu acho que a gente tem... E aí isso vai pressionando os médicos a se capacitarem. Então, eu acho que as mulheres têm um papel fundamental nessa conversa, de ficar levando a endometriose, de ficar provocando o médico, no sentido de colocar questões, colocar dúvidas, cada vez saber mais sobre a doença, e aí os colegas vão atrás de uma capacitação adequada. Perfeito. Vamos para Fortaleza agora. Sidney, bom dia. Oi, Sérgio, bom dia. Eu queria inicialmente parabenizar a mesa. Eu comecei a estudar um pouco endometriose no primeiro congresso da SBE e eu tenho visto o crescimento e a interiorização das ações da SBE. Fico muito feliz por estar conseguindo atingir hoje praticamente todo o Brasil. Estamos aqui com a Liana Herculano, Tatiana Passos e o Dr. Leonardo Robson, que é ginecologista, trabalha muito com endometriose. Ele tem uma pergunta para fazer para a mesa. Bom dia a todos, a gente está aqui muito feliz de estar revendo grandes amigos e representantes históricos, né? A gente vinha comentando sobre o papel fundamental gregário dessa sociedade, sobretudo na pessoa do Shaw, do professor Maurício, que na verdade tirou o centro do Sudeste, ampliou o estudo e a discussão da endometriose para outros centros. Não é à toa que nós estamos aqui, que os outros centros estão aqui. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará e lá a gente tem um projeto muito forte de treinamento e capacitação em 4º ano. E a minha pergunta é: quais são os planos da SBE voltados especificamente para a capacitação dentro do SUS, dentro das universidades, dentro dos centros de formação já existentes, que são tão sedentos de integração? Haja vista que, infelizmente, a gente percebe algumas desarticulações das sociedades com as universidades, com os centros de formação, e eu acho que a SBE mostra esse papel de agregação. E quais são os planos? Por onde a gente deve caminhar juntos? Eu acho que a Tati também queria fazer uma pergunta, é importante o posicionamento dela como professora também da universidade. Bom dia. Eu queria agradecer mais uma vez pelo evento, né? E reencontrando aqui, o Dr. Maurício Abraão fez a minha cirurgia em 2012, eu tenho uma vida antes e outra depois, reforça muitas questões que foram discutidas ontem sobre a qualidade da cirurgia especializada, né? E o Dr. Carlos Peta, que faz aí parte da história da minha vida. Em 2013, eu publiquei o livro Mulheres e Novelos, que trazia esse emaranhado da minha história, né? Então, vão aí 10 anos de ação de extensão na universidade. A gente tem no Brasil, né, uma característica continental. Então, eu queria, pela experiência e o engajamento de vocês, o que não pode faltar na política pública dos estados, né? A gente tem uma distância entre ações que foram realizadas no Sul e Sudeste, né? O que não pode faltar, o que é imprescindível e prioridade nas políticas estaduais, que a gente tem autonomia para execução, né, e para implementação imediata. Muito obrigada. Obrigado, Léo, Tatiana. Essa foi uma pergunta que a Lilian Donati, psicóloga, que a minha aluna de doutorado também, ela fez no chat, o Paulo tinha me passado. Então, o que a gente pode fazer em relação a essas duas questões? O Rui quer responder? Você ouviu as perguntas? Eu ouvi, eu acho que a Betinha está com planos em relação a isso, né? Essa capacitação toda, bom dia aí o pessoal do Ceará, né? É um prazer ver tanta gente aí, que iniciativa legal essa, né? E é bom ver aquela sociedade, né, Maurício, que a gente começou tão devagarzinho, mas sabia da importância desse aspecto que você comentou, o continental, né, do Brasil. E nós estamos longe, viu? Nós estamos longe desses objetivos. Na hora que se fala em expandir em todos os centros, se nós temos, por exemplo, em centros
com maior volume, como em São Paulo, nós ainda temos uma carência que você certamente sabe disso aí. E a gente vê, por exemplo, serviços de ultrassonografia, muito poucos serviços capacitados a dar diagnóstico, assim como de radiologia, só na questão diagnóstica. Isso, se for para a questão cirúrgica, isso piora muito, né, em termos de capacitação. Então, isso que o Maurício comentou, vários locais estão investindo em capacitação. E isso precisa do apoio da sociedade, apenas para catalisar esse movimento. Não é propriamente a sociedade quem faz tudo isso, mas os colegas capacitados em diversos centros. E hoje a gente tem grupos, por exemplo, de colegas, só para você ter uma ideia, seja de reprodução, e às vezes alguém fala, preciso de alguém em tal cidade que atenda paciente, que faça diagnóstico de endometriose ou que opere um centro especializado. Então, imediatamente, nós mesmos já nos passamos essas informações. Para quê? Para ir formando núcleos e esses núcleos sejam ampliados. Isso não vai vir de uma iniciativa governamental, por simples, e nem vai vir de um único centro. Isso é uma ação coletiva. E eu acho que é um desafio para a Betinha continuar agora, numa maturidade da sociedade, continuar tentando catalisar mais centros para formar mais gente nesse sentido. Oi, Tati, tudo bem? Bom te ver de novo. Respondendo um pouco à tua pergunta, eu queria te dar, na verdade, um exemplo, porque eu acho que a gente, como sociedade médica, a gente não tem essa capacidade e essa condição de ir para o Estado, e eu acho que isso tem que começar ao contrário. Tem que começar na cidade, na prefeitura, para ir para o Estado, para ir para a federação, né? E eu vou te citar o exemplo, a gente falou de pesquisa, né? O primeiro estudo que nós, lá como núcleo de endometriose, fizemos, que estava todo mundo junto aqui, foi o uso de um sistema intrauterino que libera hormônio para tratar a endometriose. A partir desse estudo, a gente foi de formiguinha de novo, levando, uma prefeitura aprovou aqui, uma prefeitura aprovou lá, as prefeituras começaram a comprar e autorizar para mulheres com endometriose, porque isso não era uma indicação. Então, isso começou nesse trabalho de formiga. E hoje você tem muito estabelecido para endometriose, muitos convênios pagam, né? E virou uma forma de tratamento que eu acho que é o jeito que a gente consegue fazer. Você começa pequeno, começa nos lugares, você vai influenciando até realmente você chegar no governo e nos grandes convênios. Só acrescentando o que o Peta falou, eu daria até um passo atrás quando a gente fala de pesquisa. E às vezes as pessoas perguntam, mas pesquisa não é uma ação acadêmica, não é uma ação de uma universidade? Não. Pesquisa de impacto social. E uma das coisas que vale a pena a gente lembrar é que a coisa começou até antes do sistema intrauterino. Começou da percepção aqui no Brasil de que o tempo entre o diagnóstico, o começo de sintomas e diagnóstico, era de 7 anos. E quando os sintomas começam com menos de 20 anos de idade, esse tempo é de 12 anos. Então, esse trabalho que foi feito, publicado há 20 anos atrás, ele foi replicado no mundo inteiro, a ponto da gente perceber que não era uma coisa do Brasil e era uma coisa, talvez, global. Mas só para agradecer a Tati e o Léo pelos comentários e para falar que, se eu pudesse sugerir, viu, Betinha, ações de uma sociedade nessa direção, a primeira coisa que eu faria, até com essa experiência em outras sociedades que a gente acabou tendo, seria a gente criar dentro da sociedade um setor de relacionamento governamental. Eu acho que isso tem uma importância em âmbito nacional e em âmbito estadual.
E eu acho que é uma coisa que nem precisa ser um médico liderando isso. Pode ser alguém com expertise nisso, né? A gente pode, enfim, até discutir essa possibilidade. Mas, mais do que isso também, ou em paralelo, é a sociedade enquanto divulgação de conhecimento, que é isso que a SBE tem feito tão bem. A gente ganhou 15 minutos, né, Betinho? Então, por favor. A gente ainda tem que passar na Baixada Santista, temos que ver aqui São Paulo. Em Salvador também. Em Salvador, vamos seguindo. Mas eu queria só agradecer também aí Fortaleza e os nossos colegas, mas mais do que isso, em resposta ao tema, eu acho que esta associação com vocês, né, da SBE com a Associação das Mulheres, é o que vai fazer a voz forte para a gente levar para frente. Porque, em contrapartida, eu quero agradecer a indústria, né? Porque sem ter este apelo de vocês chegado a nós, fica só a nossa solicitação. Então, aproveitando, eu quero agradecer o Laboratório Cura, agradecer a BioDevice e a H-Stratner, né, por estar com a gente aqui. É muito mais fácil para a SBE chegar e pedir alguma coisa, um apoio para este evento, que hoje tem 7 sedes. O ano que vem nós vamos tentar ter 14, e até o final da minha gestão, quem sabe nós não estamos no Brasil inteiro. E isso é muito importante, porque a hora que a informação chega até vocês, o que vocês fazem? Vocês demandam. Vocês demandam da gente. E a hora que a gente tem essa demanda, eu posso levar para a indústria como uma coisa boa para o país. Então, eu acho que tem que vir de vocês. Se não vier de vocês, a gente não tem como ter uma voz forte, né? É só esta união que vai fazer a sociedade fortalecer. Como a gente disse no início, a ciência ela vem para agregar com a assistência. Então, se a sociedade não pensar nesses 2 patamares para formar um tripé de divulgação, ela não vai evoluir. Então, a demanda tem que vir de vocês também, né? Nós estamos abertos e vamos procurar aí dobrar esse número de sedes para o ano que vem e triplicar para o próximo ano. Quem sabe a gente consegue. Se consegue, com certeza, Betinho. As agências que fornecem dinheiro para as pesquisas, hoje em dia, elas consideram o impacto social da pesquisa um dos pontos mais importantes do que é feito em pesquisa. Então, uma das questões vistas pelas agências que dão recurso é exatamente o que o Maurício falou. Qual que é o impacto social da pesquisa que está sendo feita? Então, a pesquisa não é a sofisticação, né, Maurício? Um ponto fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. Vamos para Salvador agora? Isso, Salvador. Salvador. Olá, bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Lino. Prazer estar aqui, parabenizar aí por esse evento, por essa junção aí de ex-presidentes, todos os amigos queridos. Prazer revê-los. Eu queria fazer um comentário, eu ouvi um pouco o comentário, eu sei que o tempo está curto, mas assim, todo esse tempo que eu tenho de militando em entidade médica, política pública, eu só vejo andar com pressão popular e com disposição de mídia. E aí tem uma coisa curiosa, o Maurício colocou aí, eu acompanho o nascimento da SBE desde o nascimento, eu estou em todos os eventos, participo há muito tempo, e ele colocou uma coisa interessante, eu acompanhava isso da parte dele, de buscar órgão público, buscar o apoio governamental para essas ações em relação à endometriose. A gente vive hoje um momento interessante. Lá atrás, a gente tinha muito pouca gente qualificada para fazer esse treinamento. Hoje, a gente já tem um número bem representativo de pessoas que conseguem exercer bem o tratamento da endometriose, tanto na imagem quanto na cirurgia. Isso era muito restrito lá atrás. E parabenizar a Betinha, porque assim, eu vejo esse movimento agora de junção com as entidades de portadoras de endometriose como uma forma de pressionar a política pública. Eu acho que o caminho é esse, ou seja, é a junção da sociedade de salidade, onde você tem a pessoa que detém o conhecimento da patologia, com quem sofre com aquela patologia, que são as entidades portadoras. E eu acho que isso pode avançar muito nesse contexto aí, porque é uma forma que a gente tem de agregar cada vez mais pacientes portadoras
e aproveitar a formação que a gente tem hoje também de profissionais em vários lugares. Por exemplo, aqui na Bahia, a gente lutou muito para criar um centro de treinamento. Quando eu fui presidente da Sojiba, eu discutia com o secretário de Saúde à época de criar aqui na Bahia uma emergência ginecológica, porque eles chegavam, às vezes, nas maternidades, tinham 25 pacientes com urgência ginecológica e sem resolução. Paciente obstruindo o intestino, obstruindo o ureter, mioma sangrando, e eles não tinham resolução. E aí foi criado o Hospital da Mulher, onde criou um centro de excelência, e que, a partir do momento que você cria num estado grande como a Bahia, e vários estados que o Brasil tem, um centro, você pode treinar outros em cidades polos desse estado. Eu acho que um caminho seria esse. Aqui na Bahia, por exemplo, Vitória da Conquista, Barreiras, Itabuna. E a gente hoje tem como fazer isso, né? Tem Maurício, eu queria que ele opinasse aí, o PROAD é uma ação muito interessante nesse sentido, mas treinar todo um serviço de atendimento dessa mulher com endometriose em vários polos por estado, criando um núcleo central. E hoje tem. E hoje tem em vários estados. A gente viu agora aí Fortaleza falando, a gente vê outros lugares, Brasília, essas sedes que estão aí, geralmente elas têm um polo para replicar a formação desses profissionais. Então, eu vim fazer essa provocação para as pacientes portadoras, que eu acho que é fundamental o papel de vocês, né? Nas cidades, nas capitais dos estados e nas cidades polos do estado, buscar apoio nesses lugares, para que a gente crie outros núcleos, para ter braço para atender tanta gente. Então, basicamente isso. Vou aproveitar, vou passar para a Liliane, ela tem uma pergunta, porque aí já se comenta na sequência. Bom dia, pessoal. Meu nome é Liliane, eu sou psicóloga voluntária da Endobaianas e portadora de endometriose. A minha pergunta é a seguinte: existe hoje uma equipe multidisciplinar associada à SBE? E se sim, quais são as especialidades? E como é que eu faço, enquanto psicóloga, para poder me associar? Excelente pergunta. Posso responder essa Por favor. pergunta? Desculpa, qual é o seu nome? Liliane Carmen. Liana, é isso? Liliane, desculpa. Liliane, bom dia. Eu sou Elizabeth. Deixa eu te falar. A gente, esse ano, nesta gestão, a gente criou uma comissão, três comissões, na verdade. Uma comissão multidisciplinar, que é essa que engloba nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo, que ontem foi uma sessão que foi maravilhosa, a gente teve bastante pergunta, né? Acho que você até estava aí e participou. Criamos uma comissão de radiologia também, então, porque a SBE não existe a endometriose sem o diagnóstico, né? E nessa comissão de radiologia a gente tem ultrassonografista, radiologista para fazer a ressonância e uma comissão social, justamente para a gente ter esta interface com as associações mais fácil. Agora, como que você faz para se associar? É só você ser membro da SBE, estar ali, a gente vai ver esta questão em relação a esta associação, porque tem um estatuto e tem várias regras, né? Então, a SBE, no passado, ela tinha um estatuto que poderia ter só ginecologistas, né, como membros. Para esta gestão, a gente conseguiu colocar outros especialistas médicos. E essa questão dos outros, outra parte da equipe de saúde, a gente está estudando e organizando direitinho, tá? Mas a gente fica em contato, você fica em contato com o Dr. Carlos Lino e nós vamos ver isso, né? Mas a SBE tem um site que foi bem fortalecido na última gestão, a gestão do SHOR, que tem um espaço para leigos e para outras especialidades, que a gente tem sempre uma newsletter, tem bastante coisa que a gente pode interagir para levar informação, né? Acho que isso é importante depois também a gente entender que o que a SBE quer também é cirurgia para todos, né? A gente quer o tratamento para todos. Então, eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas se não começar, né, não tem jeito de chegar lá. Acho que era isso. Obrigada. Obrigado, Betinho. Vamos seguir aqui, agora na Baixada Santista, né? O Fábio e o Guilherme estão lá com a gente. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar, obviamente, a mesa, o evento. Eu, como sócio da SBE desde 2010, eu acompanhei boa parte dessa evolução e a gente fica muito satisfeito de hoje
ter essa ruptura com interação com a sociedade civil, com as endomulheres. E a gente tem uma pergunta aqui, que vai ser feita pela vereadora Alda Creis, que está no segundo mandato dela aqui como vereadora e acompanha o nosso trabalho desde 2016, quando a gente fala de tentativas de política pública, e ela se manifestou. Eu vou dar a palavra para ela. Muito obrigada, doutor Guilherme. Bom dia a todos, senhoras, senhores. Um prazer estar aqui ao lado de vocês, acompanhando esse ato histórico para nós, santistas, e também moradores da Baixada Santista. Quero cumprimentar aqui os meus amigos nesta luta desde o início. Eu quero relatar um pouquinho da minha experiência e já fazer a pergunta. O meu sentimento é o mesmo dos senhores em relação à política macro. Em 2018, quando fui procurada por Flávia Marcelino e Romilda Gade, que estão aqui, que são mulheres que têm a endometriose, quero deixar claro que eu não tenho a endometriose, mas senti as dores dessas mulheres nos relatos que foram feitos, né, durante a vida, o que elas estavam sofrendo e em quantas portas elas já tinham batido para pedir socorro em relação à política pública. Naquele mesmo ano, 15 dias depois, eu estive em Brasília, numa audiência com o ministro da Saúde. À época não era ligado à saúde, ele era de outro segmento, e ele disse: Aldrey, eu não sei o que é endometriose. Então, aquilo me assustou, mas ao mesmo tempo eu também considerei normal, porque se os ginecologistas, nem todos são especialistas, como uma pessoa que não é da área médica vai entender o que é endometriose. Então, aquilo me assustou, mas me encorajou a sair dali, buscar meios e alternativas para que realmente nós conseguíssemos ali uma política pública na nossa cidade. E foi o que eu fiz. Cheguei aqui, me reuni com técnicos, esses médicos que estão aqui comigo, o Dr. Fábio Ramajo, o Dr. Guilherme Caran, nós unimos forças, realizamos pareceres técnicos, reuniões, audiências públicas, fizemos chamamentos com as 9 cidades da Baixada Santista. A Diretoria Regional de Saúde também se envolveu a partir do nosso acreditar, do que a gente estava demonstrando em números e fatos e relatos. Nós conseguimos montar um protocolo regional. Em um ano de trabalho, em agosto de 2019, foi implantado, então, no Hospital dos Estivadores em Santos, o Centro de Referência para a Baixada Santista em relação às cirurgias. Coisa essa que só acontecia em São Paulo, e as mulheres ficavam esperando uma média de 4 anos para serem encaminhadas a um hospital. Então, era muito triste a nossa situação aqui na Baixada. Eu percebo que, assim como os senhores falaram, repito, é o mesmo sentimento que eu tenho, quanto mais a política está longe da gente, as pessoas que ocupam esses cargos, menores serão as chances de conseguirmos realizar políticas públicas sérias nos municípios. Eu acredito que a lição de casa, ela precisa ser feita na cidade, para da cidade ganharmos forças e realmente a endometriose seja vista, lembrada e enaltecida como uma doença séria e que precisa de uma diretriz nacional. Então, quando ainda se estava discutindo a lei nacional para a questão de dar visibilidade à endometriose, nós já havíamos aprovado aqui na cidade de Santos a lei que garante a capacitação para a rede básica de saúde para todos os nossos médicos, bem como movimentos de conscientização para a população. E avançamos também para as nossas escolas, e isso a Flávia Marcelino vai falar um pouquinho mais para frente do evento. Então, é um movimento que cresceu a partir da nossa Câmara Municipal, em especial do meu mandato como vereadora, e isso eu quero falar o quanto a representatividade importa e é significativa, para que a gente consiga sentir realmente essas dores de forma geral. Então, a minha pergunta, diante deste relato, e o que eu venho fazendo com as 9 câmaras da nossa região da Baixada Santista, hoje eu estou como presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, a primeira mulher a ocupar esse espaço,
levando esta fala e esta capacitação a todas as demais cidades. Tanto é que já conseguimos a mesma legislação que eu tenho em Santos, em outras 3 cidades aqui da Baixada, e estamos caminhando para mais. Não só a legislação, mas como a capacitação que tem sido feita. A pergunta é para a Elizabeth e para os senhores. Existe hoje um planejamento, uma expectativa de capacitarmos os vereadores das câmaras municipais. Eu estou aqui no estado de São Paulo, então, em especial aqui do estado de São Paulo, mas algo que poderia ser pensado também para os outros estados. Eu acho um ponto muito interessante, porque se hoje a política ela é ocupada pela maioria homens, nós temos que levar a esses homens, ensinar a esses homens o que é a endometriose, que a mulher dele pode ter. Os sintomas são silenciosos e ele precisa despertar para isso, assim como a mulher dele, todos da família, né, todas da família e a população de forma geral. Se ele não souber, né, se elas não souberem, nós não temos como avançar nesse sentido. O que vocês acham dessa capacitação para as câmaras municipais das cidades? Tá ótimo, obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar e pedir para a Betinha subir aqui, que a gente está no finalzinho. Nós vamos passar, depois dela responder a tua pergunta, aqui para a sede de São Paulo, para ver se alguém tem alguma questão, e a Betinha já fica aqui com a gente. Bom dia, vereadora. Prazer tê-la conosco. A gente acompanha aí também o trabalho de vocês pelos nossos amigos. Cadê? Aqui, já cheguei. Os nossos amigos, né? Guilherme, Fábio e Nara. Então, a gente fica muito feliz de poder saber que este trabalho você desenvolve está sendo feito com profissionais competentes. Eu acho que isso é muito importante para a sociedade, né? De fato, eu vou ser objetiva, não temos nenhum projeto para treinamento de vereadores. Eu achei isso fantástico, né? Nunca nem ouvi falar dessa ideia. Acho que é uma ideia que é o que a gente sempre fala. Não adianta a gente querer ensinar primeiro a falar inglês. Tem que falar português, que mora no Brasil, entender, aí depois fala inglês. Precisa engatinhar para depois andar. Então, a gente fica tentando treinar médicos, capacitar médicos, né? Acredito que, em se tratando de políticas públicas, se a gente não levar a informação para quem, de fato, tem o poder da caneta, a gente não vai nunca ser ouvido, né? Então, eu acho que a senhora pode criar aí um projeto nos envolvendo, que eu estou à disposição para estar aí acompanhando isso, e eu acho que nós temos dentro da SBE uma equipe muito capacitada. Temos também uma diretoria científica que tem projeto para o futuro de cirurgia para quem precisa. Depois eu vou pedir para o diretor científico falar desse projeto. E temos os nossos ex-presidentes engajados junto com a gente. Então, eu penso que a gente pode desenvolver esse projeto. Eu acho que é uma iniciativa fantástica. A senhora falou que é a primeira vereadora a ocupar o cargo X. Eu acho isso muito legal, né? Eu também, por muito tempo, fui única mulher dentro da diretoria. Hoje nós somos muitas, isso é muito legal. Mas eu acho que, então, para a gente ser práticos e objetivos, a senhora fez a pergunta, eu entendo isso como uma proposta. Eu aceitei a proposta, agora a senhora tem que levar para frente. Estamos aqui para isso. Eu acho que conte comigo. Maravilhoso. Então, a gente vai deixar para os nossos colegas competentes. Agradeço muito a Flávia Marcelino por essa integração que é fundamental, e os próximos passos vêm de vocês para nós estamos aqui para acolhê-los. Muito obrigada. Gratidão, parabéns. Obrigada, senhora. Boa, Betinha, quem dá a ideia vai tocar um projeto junto com a gente. É verdade. Então, agora a gente... para São Paulo, Sérgio? Isso, vamos encerrar a última sede aqui. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Bom, a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Visto que tem várias coisas que são ideais, que seja acontecido, como, por exemplo, até mesmo congelar os óvulos quando identifica que está com endometriose, né? A questão é a questão financeira também. Porque o que está buscando referente ao apoio à família da mulher que tem endometriose, porque nós vemos que tem mulheres que, às vezes, precisam de tratamento 24 horas.
seja pegar um copo de água, porque ela não consegue levantar da cama, alguns problemas nesse sentido. Locomoção até o hospital, muitas vezes, muitas precisam, não conseguem fazer, não conseguem dar continuidade, até mesmo porque não têm condições financeiras de ir atrás disso. E sabemos que mesmo que fosse uma aposentadoria, um salário mínimo não seria capaz de sustentar 2 pessoas, né, ou até mesmo uma família que passa por várias dificuldades referente à doença da endometriose. Existe algum projeto, alguma proposta para tentar conseguir com o governo algum auxílio nessa questão financeira? Choro. Oi, bom dia. Assim, o primeiro passo, eu acho que a gente tem que chegar aí no ponto que você comentou, mas eu acho que o primeiro passo, a gente teve um exemplo clássico da vereadora que falou anteriormente. A gente precisa levar isso para a política. Ela comprou, entre aspas, a bandeira da endometriose, a gente precisa de outros políticos que comprem essa bandeira. Eu cansei de falar para político em câmera, não sei o que, você termina de falar, eles levantam, vão embora, nem sabem o que é endometriose. Então, a gente precisa começar a mostrar a importância da doença, mostrando a importância da doença, o impacto social, familiar que a doença tem, e caminhando para chegar no ponto que você mencionou, que é ajudar as pacientes e as famílias de pacientes, que a gente sabe que quem sofre não é a paciente, é a família inteira. Então, ajudar de alguma forma, a gente vai caminhar para tentar mostrar que a doença é importante. Que, inclusive, por exemplo, eu já vi casos de que o próprio marido da portadora, né, era identificado como vagabundo, entre outras coisas, porque ele não trabalhava. Mas se ele fosse trabalhar também, ela não sobrevivia. Não tinha quem cuidar ela não conseguiria sobreviver porque ele estava como um médico 24 horas, vendo medicação, correndo atrás de medicação, correndo atrás de médico, ir no hospital, passando o dia inteiro no hospital para resolver a medicação que ele precisava conseguir para ela. E, enfim, né, essa questão toda. Eu acho que quem mexe com a doença tem pleno conhecimento do que você mencionou. É uma doença que afeta a família inteira. Mas a gente precisa levar isso para frente. A Elizabeth já propôs para a vereadora e começar a caminhar para chegar nesse ponto. Tá ok. Então, um comentário, acho que o que você falou é o resumo de toda essa sessão, né? A gente começar pequeno, começar nas cidades, nas prefeituras, igual o trabalho da vereadora, a gente ter a capacitação, ter o conhecimento para que isso chegue em todo o serviço público e em várias localidades do país, com centros de excelência, exatamente para poder fornecer o serviço que você pediu, né? Então, acho que foi ótimo, porque foi um resumo de tudo que nós falamos esse tempo todo agora, né? Acho que é excelente. Se o Rui e o Maurício quiserem dar uma palavra final para a gente terminar, né, Betinha? Estamos caminhando para o fim. Alguém tem algum comentário, vocês aqui? Não, só um comentário de agradecimento, Betinha, e é muito bom ver algo que a gente começou crescer do jeito que está, e ver que tem coisa para muitos anos ainda pela frente. Mas nós todos continuamos a mesma luta. Quer dizer, o que foi colocado aqui é que pequenas ações começam a modificar. Nós temos muito ainda a fazer. Nós temos, e realmente as políticas públicas são importantes porque elas motivam as políticas dos planos de saúde, porque o plano de saúde acaba fugindo da sua responsabilidade quando o governo foge. E o governo foge da sua responsabilidade em relação a essa doença crônica incapacitante que a gente tem, com uma repercussão familiar muito grande, como foi bem aqui colocado. Parabéns, Betinha, conte conosco. Aqui em Ribeirão, nós também estamos unidos nesse movimento nacional. Muito bom ver os colegas e ver todo esse pessoal do Brasil aqui conosco. Eu queria só também fazer das palavras do Rui as minhas palavras, Betinha. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que para todos vocês entenderem, a gente que viu essa evolução de 15 anos para chegar no momento da SBE hoje e olhando para frente, é importante todos saberem que, do ponto de vista global, poucos países têm a representatividade que a gente tem aqui e da forma que está sendo feita, né? Então, isso realmente é um trabalho de formiguinha,
mas essa ação acaba disseminando com maior rapidez com a participação de todos. E com, obviamente, a participação das portadoras da doença, que nos ajudam a investir em ações governamentais. Tá ótimo. Acho que foi muito interessante ouvir a palavra de todos, com a experiência de tantos anos, né, participando disso tudo e vendo que ainda tem muito espaço para a gente crescer, né, Betinha? Eu agradeço também. Eu acho que semente boa em solo bom só pode crescer, né? Então, eu agradeço. Sozinho a gente não faz nada, né? Uma andorinha só não faz verão. Se eu hoje fiz esse evento, é porque também eu tenho os meus pares, eu aprendi com todos vocês, né? O Paulo também está aqui, o Paulo Airosa, aprendi muita coisa com ele. Sérgio, Maurício, Peta, Rui, Shor, todos vocês. Então, eu acho que a sociedade está cada dia mais forte, porque não sou só eu, nós somos todos, e somos muitos, e conto com vocês agora. Muito obrigada a todos.